hei de dar ao meu filho tudo o que tive. Mas se um dia meu filho me pedir uma estrela, eu saberei compreendê-lo. Eu também sempre quis ter uma estrela. O ministro Eros Grau chegou ao Supremo com uma grande expectativa, porque afinal é um jurista que teve uma produção acadêmica extremamente vigorosa, um homem heterodoxo, um homem de ideias próprias, um homem de esquerda. Quando eu saudei no Supremo, eu chamei de o doce bárbaro, porque é exatamente o que ele é. Ele é um bárbaro, né? Ele é um bárbaro. Ele é um viking, ele é um bárbaro. E, ao mesmo tempo, é um homem doce, né? Liano de trato, conhece música popular, conhece música clássica, enfim. O Eros, ele é uma enciclopédia, uma pessoa múltipla, muito carinhosa, muito amigueiro. Um sujeito muito querido, né? E aí, quando eu fui entregar a minha OAB para me cadastrar na entrada do Supremo, a senhora que pegou a minha OAB olhou para outra, começaram a cochichar. Falei, que a senhora estava falando mal da minha OAB aí? Ela falou, não, estou comentando aqui que o senhor é filho do ministro gente boa. Eu acho que isso é uma marca registrada dele. Tratar todos da mesma maneira. Eu nasci em Santa Maria, e eu digo sempre que é um privilégio. Saí de lá muito cedo, mas eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. O meu pai conseguiu fazer os dois cursos que existiam, de guarda-livro e normalista. Então, quando eu nasci, ele pensou em fazer um concurso público federal, no plano federal, para poder sair de Santa Maria e me dar a oportunidade de ensino no futuro. Santa Maria era uma cidade bem pequena. E, naturalmente, havia uma turma de jovens amigos. Nessa turma, havia dois sujeitos que brigaram. De sorte que, quando um vinha pela rua, o outro mudava de calçada, uma coisa feia. Eu nasci em casa. Veio um desses amigos visitar meu pai e minha mãe, para cumprimentar. E quando ele estava saindo da casa, chegou o outro e se enfrentaram no portão. Então meu pai disse, calma, agora, em homenagem ao meu filho, vocês vão se harmonizar. E aí ele me deu o nome de Eros. Eros é o deus do amor, mas é também o deus da harmonia, do querer bem. Eu tinha 3 anos, nós saímos de Santa Maria. Eu não tenho irmãos. Então nós fomos primeiro para Mato Grosso. Moramos em Cuiabá, em Três Lagoas de Cuiabá. Depois eu passei 5 anos da minha infância em Natal, no Rio Grande do Norte. E quando eu tinha 11 anos, nós viemos para São Paulo. Meu pai sempre na carreira, né? do Ministério da Fazenda. Aí chegamos em São Paulo.
O sonho da meu pai e da minha mãe era que eu estudasse na escola americana do Instituto Mackenzie. Eu entrei no 5º ano primário, que havia naquela época, e aí depois fiz o ginásio, o curso clássico, no Mackenzie. Eu queria fazer a filosofia e queria fazer língua portuguesa, mas eu tinha uma preocupação muito grande. Quer dizer, meu pai tinha saído de Santa Maria, então eu resolvi querer fazer alguma coisa profissionalizante. No começo do curso eu me dei conta que o meu negócio era direito mesmo. Mas aí eu já estava no Mackenzie e a USP passou a ser um sonho. Assim. A única maneira de chegar lá era fazer, na época, o curso de doutoramento que eu fiz. Assim que eu apresentei a minha tese de doutoramento, me chamaram para dar aula. Eu era então professor assistente da disciplina Direito Econômico. Eu escrevi na minha tese tudo que eu queria escrever. Ou quase tudo, digamos assim. Então o resultado disso é que a minha tese para professor titular hoje está na 16ª edição. A minha grande alegria, eu acabei me tornando professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é a grande honra da minha vida. É essa. Sempre na base de concurso. Quem foi aluno dele, idolatra. Eu brinco. Foi aluno do seu pai? Eu falo, você tem sequela? Aí dão risada e dizem, cara, maravilhoso dando aula. Incrível, fora de série. O volume de conhecimento dele é impressionante. Então ele é capaz de fazer ligações de temas que parecem, ainda mais para o estudante, né, que ainda vê as coisas muito compartimentadas, ele vai trazendo ligações e sinapses que você olha e fala, poxa, que bacana, o direito é muito mais do que parece. Você tem 2 tipos de arte, as autográficas e as halográficas, né? A autográfica é a pintura, a literatura. Eu olho o quadro e o quadro me comove. Eu leio um livro. Agora, existem as artes halográficas, né? O teatro, a música. Então é necessário que venha um intérprete e transforme a partitura em música, para que alguém obtenha o gozo, a estese, né? O gozo estético. O direito é halográfico nesse sentido. Quer dizer, o juiz é o intérprete que transforma o texto da Constituição e da lei em norma jurídica e que toma a decisão. Só que para o direito não existe plateia. Ou pelo menos não deveria existir plateia. O juiz não está lá para produzir gozo estético em ninguém. O juiz está lá para aplicar a Constituição ou a lei. E não existe plateia, ele não tem que trabalhar para a plateia, ele tem que ser discreto, sereno, prudente, porque o direito é uma prudência, não é uma arte. Meus amigos, aqueles com os quais eu convivia antes de chegar à faculdade, esse povo se reunia em uma esquina de São Paulo toda noite. Era a esquina da Barão de Itapetininga com a Praça da República aqui em São Paulo. O pessoal da esquina era um pessoal, eu não sei como qualificar, eu diria muito sério politicamente, mas tinha de tudo, né? Tinha a JUC, tinha a Polop, que era política operária, que era um pessoal muito radical. O que nos unia era a gente pensar a esquerda, a gente pensar de vontade de transformar o mundo no sentido de interferir na construção de um novo modo de produção social. Era isso que a gente queria, não é? Inclusive, naquela época, era muito mais
humano, eu diria muito mais divertido mesmo, ser jovem tendo uma bandeira para levantar do que hoje. Eu sempre tive uma atividade política serena, cumprir algumas tarefas, não é? A minha prisão, ela se deveu à circunstância de eu proteger quem estava perseguido. Ou seja, eu nunca derivei para atividades de terror. Eu era advogado, mas eu também colaborava no gabinete do então secretário do Planejamento, que era um grande sujeito chamado Dilson Funaro. E o cara que foi me prender disse que estava me levando para o DOPS. Quando o camburão, era uma perua veraneio, começou a andar, eu vi que a direção não era a direção do DOPS, e sim a direção daquilo que a gente conhecia como DOI-CODE. Muito bem. Aí, 2 dias depois, aconteceu um negócio notável, porque João Manuel Cardoso de Melo, Beluso e Miller foram ao Dilson Funaro. É a primeira vez que eu estou contando isso totalmente. Foram ao Dilson Funaro e disseram: o Eros está preso. E o Dilson era macho para chuchu. Ele foi o governador e disse: tem um assessor meu, homem de minha confiança, que está preso no DOI-CODE. Mas se ele não for liberado, eu vou chamar a imprensa e vou dizer: eu não posso ser secretário de Estado estando um assessor meu preso. Eu sei que houve uma movimentação monumental e aí me liberaram. Pouco antes do meu pai ir para o Supremo, ele me convida para escrever um parecer com ele. E aí eu faço metade do parecer e mando para ele. E ele me liga de madrugada, me assusta, me acorda em casa. E, Werner, o que foi, pai? O que aconteceu? Eu falei: não aconteceu nada, estou ligando só para dizer que eu acabei de ler o parecer. Não é que tu entende disso? Ali foi minha carta de alforria. Ele dá tanto valor para a questão intelectual que ele precisou um dia, eu já sócio daquele escritório, ele precisou ler um parecer meu para se sentir com a missão cumprida. E quando meu pai recebeu o convite, né, para o Supremo, ficou aqueles boatos primeiro, né? E eu percebi que ele estava numa tensão e eu dizia: e aí, se convidarem você vai? E ele fazia piada e um dia ele falou sério. Ele falou: é um chamado que não se pode negar, porque é um chamado de prestar serviço à nação. Mas ele afinal foi para o Supremo Tribunal Federal e com muita coerência. E com uma característica muito importante: ele era um especialista em direito tributário. Ele iluminava o tribunal quando era uma causa de direito tributário. O ministro Eros teve uma passagem muito curta pelo Supremo, portanto é difícil você analisar uma grande quantidade de casos, né? Ele passou por pouco tempo pelo Supremo e a ele foi dada a relatoria de um caso que, em alguma medida, estava imbricado na sua própria história, que é o da lei de anistia, né? Se a lei de anistia era uma lei constitucional ou não. Isso foi em 2010. O processo estava pronto, nós voltamos das férias e eu fiquei muito em dúvida
Porque eu podia me aposentar. Se eu me aposentasse, eu me via livre daquilo, ter que julgar a anistia. Eu achei que ele não devia aceitar. Até porque ele fora preso pela ditadura militar. Quer dizer, se ele não quisesse aceitar, ele tinha todas as condições. Ele era parte. Mas é o jeito dele, ele quis desafiar. Aí ficou aquilo, pesei os argumentos, eu digo, eu vou ficar, porque se eu sair, eu vou olhar para mim mesmo no espelho e vou dizer, fugiu, não foi capaz de enfrentar aquele processo. Né? E aí eu fiquei. E eu tinha que fazer o que eu fiz, jogar serenamente, com tranquilidade absoluta, sem querer aparecer. Em suma, cumpri o meu dever. Então meu pai foi para o julgamento da lei da anistia com uma carga emocional muito grande. E ele não sabe, ele vai saber quando assistir esse documentário. Eu assisti o julgamento. Eu fui escondido para Brasília, me sentei atrás dele, e o julgamento dele, o voto dele é um primor. Eu aprendi com meu pai o senso de justiça, que é algo que eu carrego com muita intensidade dentro de mim. E ali eu acho que o senso de justiça dele se fez presente de uma maneira muito forte. É um verdadeiro absurdo passar pela cabeça de alguém e dizer, esse cara é de esquerda, então ele vai aproveitar para agora julgar ferrando os caras. Isso não tem sentido. Que Deus me perdoe, mas eu creio que eu nunca decidi fora do texto, ou seja, o texto da lei ou o texto da Constituição. Uma das coisas que mais me agradou ter feito não tem nada a ver com tomada de decisões. Foi um programa de rádio para a Rádio Justiça. Começa aqui aprendendo direitinho com Eros Grau. Eu tenho 2 netas e um neto. Meu nome é Vovô Grau. Mas se vocês quiserem, podem me chamar de amigo. Oi, amigo! Aqui a gente conta histórias e conversa sobre as coisas que acontecem lá no meu trabalho. Onde você trabalha? Eu trabalho no tribunal, sou juiz. Foram 10 programas. Nós recebemos um prêmio, 2 prêmios, um prêmio internacional. O programa era muito bonito, era muito interessante. É uma lástima que a gente passe e as coisas sejam esquecidas, embora sempre seja assim. Mas é uma pena. O homem do campo tem o tempo de apacentar seus ódios e tormentos. O homem do campo tem o tempo de decompor a palavra maravilha em mar, ave e ilha. Ele pegava umas folhas de papel, tipo A4, cortava, e ele cortava num determinado tamanho, fazia um furo num canto, amarrava um barbante e andava com isso no bolso, era o bloco de notas dele. E aí no outro bolso ele tinha uma caneta preta, uma vermelha, uma azul e uma verde. Bagunçar aquilo era deixar o sujeito doido, trocar a tampa da caneta. Eu adorava fazer isso. Um dia eu fui almoçar com ele no domingo, atravessando a Doc Lobo pelo Oscar Freire. É um semáforo fechado, tem um carro parado um domingo cedo. E ele, no meio da travessia da rua, pela faixa, ele para. Tira do bolso o caderno de anotação, tira uma caneta, uma tampa da caneta aqui, e começa a anotar umas coisas. E eu vejo que o sujeito que estava esperando o semáforo abrir começou a olhar e ficar intrigado com a situação. Eu fiz assim, peguei ele pelo braço, falei, pai, ele tirava o braço. Pera,
continuou, escreveu. O semáforo abriu, o sujeito deu ré, passou pelo nosso lado rindo, foi embora. E aí eu falei, pai, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu tive uma ideia de um parecer que eu tenho que escrever. Eu nunca imaginei que muitos anos depois eu ia ser membro da Academia Paulista de Letras, que é uma delícia, né? É uma delícia, é uma das coisas que me encanta hoje. Todas as quintas-feiras temos lá uma reunião. Mas eu acho que eu me encontrei mesmo como partícipe da literatura com um livro sobre Paris, o Quartier Saint-Germain. Eu tinha lá em Tiradentes, há muitos anos, eu tinha um laboratório, eu revelava lá, mexia com, pegava o papel, quer dizer, o tato do papel porque a revelação é um processo de revelação, né? A gente se revela lá dentro do laboratório. E a gente perde a noção do tempo. Aí um dia a Tânia me disse, olha, decide se vai ser advogado ou vai ser fotógrafo. Aí eu não abandonei fotografia, lógico. E foi naquela época eu fotografava com uma Rolleiflex, depois vieram as máquinas digitais, quer dizer, o fácil, né? E o fácil nunca tem graça. É muito engraçado porque lá em Tiradentes nós temos um terreno muito grande e Tânia, minha mulher, ela quis fazer uma capela lá no fundo, uma bela capela, aliás. E durante muito tempo, quando chegava uma pessoa amiga, eu dizia, aqui é a capela da Tânia. Agora, de uns 5 anos para cá, eu tenho dito, aqui é a nossa capela. É a minha capela também, né? Todas as vezes que na vida eu afirmei, não, eu sou ateu, na verdade eu estava de uma forma ou de outra dizendo que eu tenho uma terrível fé em Deus. Porque sem isso a vida não tem absolutamente sentido. Mas se eu tivesse nascido em outro país, em outra região, e em vez de ir à igreja católica eu fosse ao templo budista, não importa. São muitos os caminhos que levam à casa de meu pai. Eu tive o primeiro casamento, do qual vieram minha filha e meu filho, com uma pessoa formidável, nossa amiga, muito amiga, mas não deu certo. Então lá nos separamos e depois eu conheci a Tânia, eu trabalhava numa empresa estatal e ela trabalhava lá também. Ela me botou nos eixos, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? A Tânia é muito tranquila, é formada em filosofia, então ela consegue acompanhar o raciocínio dele, né? E muito, muito tranquila. Então eu acho que ela dá um suporte muito forte para ele. Ele se sente muito acolhido por conta desse suporte que ela dá para ele. A minha mulher é minha amiga. Além de ela ser uma mulher muito bonita, ela é uma mulher muito humana e culta, inteligente, né? Ela foi sempre o que me deu equilíbrio e serenidade, né? Lógico que eu tenho minha filha, meu filho, meus netos, meus netos. Isso é maravilhoso.
Bom, minha irmã mora na Alemanha, né? Tá lá já há 19 anos, desde 94. Ela se casou em janeiro de 94 e foi para a Alemanha. Casou com um sujeito que é o próprio alemão, o Andreas, o Andy. Loiro, bochecha rosa, raciocínio linear, extremamente cartesiano. Um dia meu sobrinho não queria comer tudo na casa da minha mãe aqui em São Paulo. E o menino, não quero comer. A minha mãe, não, Roberto, mas come um pouco mais. E o Andy passa e diz, na guerra faltava. Minha irmã tem uma cabeça muito parecida com a do meu pai. Ela é gênia como ele. Quer dizer, hoje os meus filhos têm um amor imenso por ela. E ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E isso que me deu serenidade. Isso que me deu serenidade. Acho que sou sereno. Será que eu sou sereno? Eu acho que sim. Para te dizer quanto te amo, seria necessário que outra chuva lavasse os nossos corpos. Para te dizer quanto te amo, bastaria, porém, a retórica das cores, o amarelo escandaloso da gema e do ipê, e o amarelo sensual e seu perfume bergamota dos junquilhos. Um dos grandes exemplos que eu acho que meu pai me deu na vida é esse, além do senso de justiça, é saber que você tem uma missão a cumprir. E você tem que cumpri-la com todas as dores que ela traz. Mesmo que você seja questionado. O sujeito que se orgulha de cumprir o seu dever é um sujeito que quer fruir de si próprio. Eu cumpri o meu dever. Se você me perguntasse se eu tenho uma coisa de que eu me orgulho, eu me orgulho de ter sido professor titular do Largo de São Francisco. Porque eu conquistei aquele posto fazendo teses, me dedicando ao estudo e tudo mais. Quer dizer, foi uma conquista minha. Onde é que mora a amizade? Onde é que mora a alegria? No Largo de São Francisco, na velha academia. No Largo de São Francisco, na velha academia. É um sujeito que sempre viveu de maneira honesta. É um sujeito que sempre viveu buscando a justiça. É um sujeito que prestou serviços à nação. Em suma, eu não tenho, graças a Deus, nenhuma empáfia. Não é? E nós começamos esse bate-papo, alguém falou ministro, eu falei, pelo amor de Deus, para com isso. Não é? Eu quero ser o Eros, no máximo o professor Eros, do Largo de São Francisco.